Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos meditar no Evangelho de João, do capítulo 8, um trecho importante, uma lição importante de Jesus, né? Esse programa nasceu na ideia de fazer uma reunião virtual, né? As pessoas que quisessem participar e fazer uma meditação breve dos evangelhos, das lições de Jesus, não é? Que é o nosso principal foco. Fazer uma meditação, aprender como nós fazemos reuniões em casa e líamos junto a Bíblia tal, e recomendamos que todos façam isso. Hoje vamos ter uma lição importante, uma meditação importante. Espero que você aproveite e seja abençoado como nós. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, por todas as bênçãos, Pai. Eu peço, Senhor, que nos ajude a entender a sua palavra, que possamos aplicar no nosso coração. Tira de nós, Senhor, por favor, toda rebeldia e que nós possamos amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. E ao Senhor em primeiro lugar. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo o vídeo, que possa receber as suas bênçãos e ficar firme na fé. Em nome de Jesus, amém. João 8, 31 a 47. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, esse trecho de João, quando Jesus ensina, ele está dizendo aos judeus que creram nele, né? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer firmes na palavra dele. Não permanecer firmes na sinagoga. Não permanecer firmes numa religião. Apesar que tudo é bom, não é? Tudo é de Deus. Mas discípulos de Jesus permanecem firmes na palavra de Jesus, nos ensinos de Jesus. É muito importante, então, que nós tenhamos essa lição de Jesus. Se vós permanecerdes firmes na minha palavra, disse Jesus, sereis verdadeiramente meus discípulos. É muito importante para nós aprendermos isso, não é? Que nós devemos nos esforçar. Sem esforço nós não conseguimos, porque é difícil permanecer na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é luz, não é? E o mundo é trevas, não é? O mundo ensina muita coisa ruim, o mundo leva sempre a desastres, a desilusões e ao desamor, ao ódio, enquanto Jesus leva ao amor, à realização, ao progresso, à saúde, à felicidade. Mas é difícil permanecer na palavra de Jesus, por quê? Porque nós temos uma tendência a confiar na lógica, no que nós podemos ver, e Jesus age em nossas vidas
e às vezes nós não vimos e, o pior, não percebemos, não é? E, portanto, não agradecemos. Mas é muito importante permanecer firme na palavra de Jesus. O que eu creio realmente, Jesus ensinou, Jesus foi que me ensinou aquilo que eu pratico, que eu creio, então eu devo permanecer firme na palavra dele. Por quê? Porque o meu primeiro objetivo é ser discípulo de Jesus. O que é um discípulo? O discípulo é mais que um aluno. No caso do discípulo de Jesus, o discípulo quer se ficar parecido com Jesus, não é? Ficar parecido com ele, no nosso mestre Jesus. Então, é muito importante que nos esforcemos, fiquemos firmes na palavra de Jesus, não é? E Jesus ainda fala de escravidão, da escravidão e da liberdade, dos filhos e dos servos. Jesus fala da escravidão. E o que ele cita? Que aquele que peca é escravo do pecado. Por quê? Porque o pecado domina a nossa mente, o nosso coração. Nós acabamos nos viciando, ele é como se fosse um senhor invisível da nossa vida. Mas todos nós pecamos, claro, mas Jesus está se referindo que nós não devemos aceitar essa condição, nem pecado pequeno, nem pecado grande, porque nós temos que ser livres em Jesus. E o pecado escraviza. Aquele que rouba, normalmente vai querer roubar mais. Aquele que mente, quer mentir todo dia. Aquele que calunia, quer caluniar. Aquele que quer brigar, quer fazer desunião, quer fazer guerra, ele faz guerra, briga por qualquer motivo. Não precisa ter um motivo muito grande. E aqueles que se enganam também, que manipulam as pessoas, que tiram proveito das pessoas fragilizadas mais fracas, que condenam todo mundo e que falam mal das pessoas e que se acham melhores. Isso é tudo pecado. Por que as pessoas são assim? Porque o pecado escraviza, não é? E Jesus fala assim, quem peca é escravo do pecado. E os judeus que estavam ali, né, disseram assim, bom, nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles estavam se referindo a eles, não é? Porque de fato Israel foi por muitos anos escravo em várias situações. O povo de Israel foi um povo muito escravizado, mas eles estavam se referindo a eles ali, não é? Nós nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus diz assim, quem peca é escravo do pecado. Mas Jesus venceu o pecado na cruz. Ele venceu, ele pagou o preço do pecado. O sangue de Jesus pagou o preço do pecado. Então, um preço que nós não podíamos pagar. Então, nós não precisamos ser escravos do pecado. Confiemos em Jesus. Jesus nos ama mesmo. Jesus quer o melhor para nós. Jesus quer o melhor para a nossa família. Jesus quer que tenhamos saúde, progresso. Os problemas do mundo, se nós olharmos para trás, tem pessoas com problemas muito piores que os nossos. E nós ficamos lamentando, eu tenho muito problema, mas sempre existe alguém pior. O que nós devemos fazer? Levar em oração a Jesus, ter paciência, continuar confiando em Deus, apesar das dificuldades. Por quê? Porque Deus está do nosso lado. Jesus não nos abandona, né? Ele mesmo prometeu isso. Então, temos que ter confiança, mas para isso, precisamos entender o seguinte, nós não temos que ser escravos de nada. Nós somos livres em Jesus porque nós somos filhos de Deus. E não existe um filho de Deus escravo do pecado, não é? Aí Jesus fala da filiação, não é? Os filhos de Deus e os filhos das trevas, não é? Nós somos filhos daquilo que praticamos, não é? Isso que quer dizer isso. Se nós somos filhos de Deus, nós temos prazer nas obras de Deus, não é? Como Abraão tinha prazer nas obras de Deus. Então eles falam assim, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não iam pensar em me matar. Está vendo como o pecado escraviza? Eles eram homicidas, não é? Eles pensavam em matar Jesus. E o que Jesus estava fazendo de mal? Curando, levando a palavra de Deus, levando libertação, né? Jesus só fazia o bem. E só falava palavras de amor. Jesus irradiava amor, mas o pecado dominando o coração deles, eles se tornaram filhos das trevas, não é? E o que eles tinham no coração? Matar Jesus. Então veja bem, eles tinham religião? Tinham religião, mas o coração deles muito longe de Deus, muito longe. Por quê? Porque o pecado domina, as trevas dominam, eles se tornam
filhos das trevas, não é? E nós temos que ser filhos de Deus, libertos, fazer a obra que Deus quer que nós façamos desde que Ele nos criou. Deus nos criou para fazermos as suas obras, levarmos o amor, a bondade, a caridade, ser um braço amigo ao próximo. Nós temos que ter confiança em Deus e confiança no amor de Deus. O amor de Deus vence e vencerá, e venceu no passado, porque Jesus levou na cruz os nossos pecados. Nós temos que ser filhos de Deus, por quê? Porque nós somos filhos daquilo que praticamos, e nós queremos praticar as obras de Deus e não as obras das trevas, não é? E não falar de nós mesmos que nós somos filhos daquilo, que nós temos aquela outra religião, porque isso é muito bonito, mas se não vivermos aquilo além das aparências, não adianta. Nós temos que ter uma vida correta na presença de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, não ter vergonha de ter pecado, porque não existe quem não pecou, apenas Jesus passou pelo mundo e não pecou. Mas nós temos que entender o seguinte: o pecado não pode dominar a nossa vida. Não vamos aceitar nenhum tipo de pecado. Eu tenho tanta raiva daquela pessoa, eu tenho tanta raiva daquilo que eu... Não deixe, porque isso é obra de trevas, e nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos daquilo que praticamos, como nós praticamos as obras de Deus. E Jesus nos resgatou. No seu sacrifício da cruz, pagou os nossos pecados, então nós somos filhos de Deus. As nossas obras são obras vindas de Deus. E nós também não devemos ser escravos. E devemos, assim, viver combatendo o pecado em nossa vida. Todo dia meditando. O que eu fiz hoje, o que eu pensei, eu poderia ter feito melhor. Aí eu mesmo me corrijo, vou me corrigindo. Olha, eu não vou fazer mais aquilo. Uma pessoa que gasta muito, não, eu preciso gastar menos, eu preciso me endividar menos. Uma pessoa que tem muita raiva, não vou ter raiva mais de ninguém. Uma pessoa que julga todo mundo, não vou ficar julgando ninguém, nem religião de ninguém, nem nada, porque eu não sou juiz, eu sou o filho de Deus. Se alguém precisar de ajuda, eu darei, não é? Mas primeiro eu vou tentar corrigir o meu coração, amém? Essa é a mensagem de Jesus nessa parábola, nesse ensino dele. Por quê? Porque é um ensino importante para nós. Permanecermos firmes na palavra de Jesus, porque verdadeiramente assim seremos seus discípulos. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Amém. Peço que você curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva Amém. no nosso canal, porque Amém. aí você vai receber as notificações. Nós temos muitos vídeos já gravados, muito bons, com certeza vão edificar a sua vida. Amém. Amém? E na mensagem de hoje eu considero uma das mensagens mais importantes do cristianismo, que é você não é falar, mas é você ser um praticante. Amém. Que nem essas pessoas estavam falando com Jesus, mas nós somos filhos de Abraão. Mas as obras deles falavam o contrário, eles eram até homicidas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses títulos. Mas eu sou tal fulano, eu tenho essa religião. Mas e como é que é o seu dia a dia? Como você vive? Como você vive vai dizer muito mais sobre a sua vida do que você fala, né? Então a gente precisa fazer essa autoanálise, a gente precisa todos os dias pensar isso. Como eu estou vivendo, né? Será que eu não posso ser melhor em alguma coisa? A gente falha muito, mas a gente deve procurar a cada dia dar um passinho para frente e não 2 para trás, sempre para frente. Amém? Amém? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.